chegando com mais um Sala de Entrevistas e que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa, porque hoje o assunto é para a família inteira. A gente sabe que o Brasil é um dos pioneiros e também um dos países que mais cuidam da saúde bucal, seja desde a infância, também na adolescência. O brasileiro é muito preocupado com o sorriso e a gente tem visto que muita gente se endivida até para deixar ele mais bonito, ou então aquele sorriso que nem existe, né, de tão branco que fica. Mas enfim, né, procurando profissionais adequados, é claro, né, que você vai ter a sua saúde bucal em dia. Mas será que todo mundo cuida direitinho? Será que quem cuida está fazendo certo? Ou então aqueles cremes dentais, aqueles coisas milagrosas que aparecem pela internet funcionam? E o dia a dia? É bem complicado? Não é não. Então, sobre isso, a gente trouxe hoje aqui no estúdio a doutora dentista, ortodontista, melhor dizendo, Annelise Colli. Obrigada pela presença, doutora. Oi, tudo bom? É um prazer estar aqui falando sobre esse tema que eu adoro, que é odontologia, prevenção, saúde. A senhora tem um Instagram que a gente vai passar aqui durante o programa, o pessoal acompanhar, bem animado, porque a senhora traz aquele dia a dia de uma forma mais lúdica, vamos dizer assim, ali nas redes sociais, para que o pessoal entenda a importância desse cuidado com a saúde bucal, né, doutora? Isso, eu gosto de abordar de uma forma leve, já que muitas pessoas sentem medo de dentista, é um assunto que não agrada a todo mundo, apesar de ser muito importante. Então eu procuro levar a informação de uma forma leve, de uma forma divertida, para que as pessoas entendam de fato o que ocorre e as pessoas entendendo como é o problema, como aquilo funciona dentro do organismo, elas vão ter a consciência em cuidar, em melhorar, né? Porque uma coisa é eu dizer assim, ó, tu tens que usar o fio dental. A outra coisa é eu falar, ó, se tu não usares o fio dental, à noite diminui o fluxo salivar, a comida vai estragar ali, vai dar uma cárie. A pessoa toma consciência disso e por assim, algo natural, começa a usar o fio dental. Porque a gente, como eu falei, o brasileiro, ele é muito preocupado com o dente. Sim. Mas com a beleza dele, não com a saúde dele, né, doutora? Isso. Eu recebo bastante paciente que vem, por exemplo, para fazer um clareamento e quando a gente faz uma avaliação, o paciente está com a boca cheia de cárie, por exemplo. E aí, não, mas eu quero fazer o clareamento antes. E eu trabalho muito com prevenção. Eu falo, não, é muito sério isso, né? Porque um clareamento num dente com cárie pode levar, por exemplo, a um tratamento de canal. Algo que muitas pessoas não sabem. Então, assim, não, primeiro vamos pela saúde, vamos botar a casa em ordem, para depois partir para essa segunda parte, que seria a estética. Porque quando a gente fala da estética, igual a senhora falou do clareamento, clareamento é uma situação... O básico, né? Não tô falando errado, não é o clareamento, é a limpeza, né? A limpeza seria o básico, que todo mundo tinha que fazer pelo menos uma vez por ano, ou a cada 6 meses, para tirar os resíduos que a escova não tira. É isso, né? Não somente para isso, é porque é através da limpeza que nós diagnosticamos possíveis problemas, né? Também? Então, ali eu trabalho, por exemplo, no meu consultório com um microscópio operatório. Então, ele aumenta 20 vezes tudo que tem na boca. Então, eu consigo trabalhar muito com prevenção. Eu já consigo ver uma trinca, já consigo ver paciente que está começando a fazer bruxismo, está passando por algum período de estresse, já vamos começar a conversar, porque o paciente não pode passar na cadeira sem a gente ter uma conversa, porque hoje a odontologia não é só a boca, como era antigamente, tá, senta, abre a boca, tá, tantas cáries deu. Não, envolve sono, envolve refluxo, envolve qualidade de vida, se a pessoa está fazendo academia, tudo, a boca está interligada com todo o sistema. Porque alguns médicos vêm aqui, né, alguns especialistas da saúde, aí cada um tem a sua área, mas geralmente eles falam, gente, o corpo é um todo, não dá para dividir, não separa a pele, não separa do resto do corpo, o cérebro, o coração, é um todo, tem que estar tudo funcionando na harmonia. E a boca é igual, né, porque entra tudo por ali, como a senhora disse, até na questão de refluxo. Tem gente que tem cárie de repetição, tem
mau hálito, tenta de tudo. Quando vai ver, tem um refluxo há anos e não tinha noção daquilo ali, né? Isso. Hoje eu ainda atendi uma paciente que eu observei no microscópio severos desgastes dentais e eu já constatei que possivelmente ela estava fazendo refluxo, porque aí o ácido volta e acaba fazendo aquele desgaste por detrás do dente. Isso é algo que o dentista diagnostica. E aí eu conversei com ela, encaminhei para o médico. Então, as pessoas às vezes não entendem, né? Nossa, mas um dentista me mandando para um médico, mas isso está sendo cada vez mais normal hoje. É porque tem que cuidar do todo, né? Como eu vi esses dias, a senhora fez um vídeo interessante que eu parei para pensar quantos dentes você já perdeu na vida. Isso. E a gente observa, tem os traumas, claro, né? Até de atletas, enfim, mas como hoje em dia a dentição está sendo perdida muito cedo, né? Muito cedo. E não só por cárie, tá? Antigamente perdia-se dente muito pela doença cárie. Hoje, graças a Deus, essa doença está controlada, porque a gente tem muita consciência sobre o uso do açúcar, muito em virtude dessa pegada fitness, né? Hoje todo mundo se cuida, vai à academia, quer emagrecer um pouquinho. Sim, claro. Então, a doença cárie conseguiu se controlar. Não que não exista, tá? Existe bastante, mas muito menos. O grande vilão que eu acho hoje do mundo moderno são as sequelas do bruxismo. Bruxismo associado com ácido. Porque as pessoas, às vezes, não têm a consciência que o ácido, ele é tão danoso aos dentes quanto o açúcar. Então, o limão, por exemplo, é a nova bala. Porque o ácido corrói o dente. O dente é uma estrutura mineral. Então, aquela turma que toma água com limão de manhã tá fazendo um mal para a saúde do dente. Sim, o povo toma água com limão, geralmente em jejum, né, que a boca está mais seca, então a boca está desprotegida, aí eles tomam aquele shot e vão fazer o quê? Vão à academia. Isso. E o que fazem na academia? Cara feia na academia é bruxismo, é apertamento dental. Então o dente naquele momento está hiperfragilizado, porque ele está seco, ele está sob o contato de um ácido, está sofrendo uma carga muito excessiva. Que eu tomei meu shot de limão e aí eu escovei o dente e fui para academia. Mesmo assim, ele tá ali o ácido ainda. Tomar o shot e escovar os dentes em seguida é ainda pior. Ah, é? Porque tu imaginas assim, o dente, uma estrutura mineral, bateu o ácido, é como se ele ficasse, como assim, para entender, como se estivesse todo aberto, assim, poroso. E aí tu vais com uma escova e esfrega. Então acaba perdendo esmalte dental. Isso acaba enfraquecendo o dente. Não vai enfraquecer em 1, 2 vezes, mas no decorrer dos anos enfraquece. O dente vai ficando mais magrinho, vai ficando mais sensível. Tem gente que tem a sensibilidade, a gente sabe, depois a gente fala até um pouquinho sobre isso, mas tem gente que tem mais propensão a ter cárie, a ter problemas bucais pela estrutura de saúde, ou não existe, é mito isso daí, doutora? Questão de cárie, às vezes as pessoas me falam assim, as mães principalmente, o meu filho puxou aos meus dentes, tem os dentes bons. O meu outro filho já não, doutor, ele puxou ao meu esposo, ele tem dente ruim, eles falam assim. Mas isso não existe, tá, gente? Se a gente for observar na dieta, é o açúcar que pega. Então, aquela criança que tem os dentes teoricamente bons, é a criança que não gosta muito de açúcar. É a criança que chega a uma festinha de aniversário, a primeira coisa que pega é um salgadinho. Diferente de quem gosta de açúcar. Porque o açúcar, sabe que ele é danadinho, né? O açúcar é a balinha na bolsa, à tarde, toda hora botando uma balinha. O problema do açúcar não é nem a quantidade, é a frequência, porque a pessoa é o dia inteiro um docinho, o dia inteiro um docinho. E a frequência da escovação dentro dessa balinha, né, não acontece, Não acontece, porque, por exemplo, nós estamos aqui agora, aí daqui a pouco pego uma balinha, coloco na boca, vou resolver meus outros pendências, eu não vou escovar meu dente no meio da tarde, né? Então, o açúcar é danado por isso. Claro que existem situações em que o esmalte dental nasce com problemas, tá? Mas isso já é diagnosticado desde criança. Desde ali do dente de leite ou depois, no permanente? No permanente. A gente já diagnostica e aí já estabelecem os cuidados naquele momento. Mas o 95% disso é açúcar em frequência. E falar em açúcar em frequência em criança, aí vem
os cremes dentais infantis com gostinho de bala, que as crianças não estão nem escovando o dente, elas estão comendo, estão proibindo nas escolas. Gente, que loucura isso, né? Antigamente lançaram há muito... Quem é daquele tempo vai lembrar a pasta de dente Tandy, né? Ah, sim. Que ainda ela tem, ela tá no mercado ainda, né? Mas quando lançaram foi assim um fenômeno. Todo mundo queria comer a pasta de dente. E comiam realmente, tá? Foi toda uma geração, às vezes, até escutei esses dias. Alimentada por Tandy. Tinha criança que botava no pão, tá? Porque ela é muito saborosa, ela tem adoçante, ela tem uma série, ela é atrativa, ela é colorida. Se usada de boa forma... Da forma correta. Da forma correta. Ela funciona. Agora, recentemente, lançaram a pasta, o creme dental da Fini. Com gosto de bala. Gente, eu vou dizer que é uma maravilha, tá? Porque eu adoro... Não, mas peraí, doutora, não vamos incentivar o povo a comprar pasta de dente para comer em casa. Ela é uma maravilha do gosto, que a gente sabe que é propício, né? É óbvio, né? Não vai fugir do tradicional ali. Mas ele para o dente, para a criança, ele é recomendado? É recomendado. Tá. Quando lançaram, como eu faço muito vídeo, eu gosto muito de estudar cremes dentais. Então, eu fui atrás da fórmula. Ele tem a quantidade de flúor ideal, tá? Ele tem tudo que um creme dental precisa ter. Porém, ele tem um sabor agradabilíssimo. Então, ele serve para incentivar as crianças a escovarem os dentes, porque a criança vai achar legal escovar os dentes e vai querer, porque tem criança que não quer, né? Porém, a mãe tem que conscientizar e tem que estar monitorando essa escovação para que a criança não engula o creme dental de tão gostoso que ele é. Porém, ele é um creme dental bom, tá? Diferente da balinha Fini, porque a balinha Fini entra naquela questão da acidez. E da acidez. E da acidez, ela tem bastante azeda, né? Ela tem ácido cítrico. Então, aí tu imaginas a pessoa com uma bala, fica aquele dente de molho, porque a balinha demora, sei lá, uns 5 minutos para diluir, ela é altamente corrosiva. Só que hoje, a Fini virou uma marca, né? Existe o batom, existe enxaguante, existem vários produtos. O batom também ok, o creme dental ok, mas a balinha... Não, o açúcar e o ácido não rola, gente. Porque aí junta... E não só dessa marca, né? De outras marcas também que tem a mesma coisa. Vai mudando, marca. A gente estava falando mais do creme dental, mas bala é bala para todas as marcas. Tem Mentos, tem várias marcas. Não sei se eu posso falar nomes. Não, já estamos falando, não tem problema. Como é que eu indico? Às vezes as pessoas me perguntam no Instagram, doutora, como é que eu sei se a bala é ácida ou não? Tem que ver se existe o ácido cítrico, então tem que ler o rótulo atrás. É igual suco de laranja, suco de limão, como a senhora falou, abacaxi também, né? Tem frutas. As frutas tem que observar e assim, não é para deixar a gente de consumir fruta, pelo amor de Deus, ninguém tá fazendo essa apologia. É para tomar o suco ou comer a fruta e depois fazer a higienização correta, né? Ou antes. Para maneirar também, né? Porque, por exemplo, eu tenho pacientes que têm pé de laranja em casa e chupam laranja o dia inteiro. E aí eu falo, tá, ok, pode chupar a tua laranja, porém, então não fica mordendo, né? Tenta cortar com a faca para evitar esse contato demasiado com o dente. Porque é um ácido, é um vilão. Então, apesar de ser fruta, tem que tomar alguns cuidados também. Outro exemplo, bem corriqueiro, nos dias de hoje, seria o energético. Porque hoje a gente vê muitos adolescentes postando fotos no carro, com a latinha do energético, tudo é energético. O energético é altamente ácido, apesar de não parecer, porque ele é docinho, né? Mas ele é um vilão também. Então tá vendo, gente? O vilão não era só o café, não, tem muita coisa. O vilão não é só o café e não é só a balinha ali tradicional. Hoje os alimentos, toda essa pegada fitness que existe hoje, vem com acidez. Aí tem que observar. Tem que cuidar. O energético, por exemplo, toma com canudo. E eu sempre indico, bebe e intercala com um gole d'água. Mas assim, em seguida, eu vou beber um suco de laranja, bebo um gole, em seguida já tomo um copo d'água. Para quê? Um gole d'água. Para quê? Para lavar aquele ácido do meu dente, não deixar ali íntimo contato. Porque deixar 1 minuto ou deixar 5 minutos faz diferença. Porque vai microscopicamente amolecendo o esmalte dental. Então tá certo. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta com mais dúvidas aí sobre a saúde bucal. É rapidinho.
De volta com o nosso Sala de Entrevistas, hoje a gente está conversando aqui sobre a saúde bucal com a doutora Annelise Colli, ela que é odontologista e já deu várias dicas para a gente no primeiro bloco. Se você perdeu, não fica triste, está tudo no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e também no nosso canal do Spotify para você ouvir e ver também por onde quiser. Procura lá Sala de Entrevistas que vai estar tudo disponível para você. Mas voltando, doutora, a gente falou de creme dental infantil, já falamos da perda de dentes e a gente observa também, né, que com o passar dos anos essa questão da estética ficou muito em evidência. Foram técnicas que foram se aprimorando, antes era só o aparelho ali na adolescência, hoje já tem gente com 50, 60 anos colocando aparelho, as pessoas vão entendendo mais que tem a parte estética, mas também tem a parte de saúde, que o dente alinhado previne dor de cabeça, muita coisa também, né, doutora? Sim, além de mexer com autoestima, né, que uma pessoa com uma autoestima elevada, é melhor em tudo, né? Mas ela também, o dente alinhado, o dente batendo certinho com o dente, previne fraturas dentais, previne trincas, previne uma série de questões. Essa questão da estética, o Brasil é um dos países que mais tem apelo estético. A gente pode pegar, por exemplo... Para tudo, né? Para tudo. Cirurgia plástica, dentes. Porém, a gente tem que tomar um certo cuidado também, né? Porque existe a indicação e existe também um certo apelo, que eu acho que muito do que traz isso são os filtros do Instagram. Sim. Porque no Instagram, aqueles filtros, os dentes ficam lindos, ficam alinhados, ficam brancos, não ficam dentes de uma vida real, por exemplo. Naturais, né? E aí a gente vê uma série de adolescentes que têm aquilo como natural e querem aquilo. No entanto, os dentes deles naturais são dentes bonitos, são dentes alinhados, mas eles querem os dos jogadores de futebol, eles querem o do Instagram. Então, a gente tem que ter um certo cuidado com isso também, tá? De ser consciente quanto à indicação dessa estética, né? Porque, às vezes, né, doutor, o dente é bonito, então uma limpeza já melhora tanto, né? Quando você olha, dá um impacto de diferença na cor do dente, ali naquela cor ali do momento, né? Que não precisa colocar uma faceta. Não. A limpeza remove pigmentos superficiais, que já dá uma luminosidade aos dentes. O clareamento também é maravilhoso, tá? Ele clareia e deixa o dente naturalmente branco, digamos, porque o dente clareia até um limite, dali não vai mais. São os dentes naturais. Agora, para indicação de lente de contato, já tem que ter algo assim como, por exemplo, um dente muito desalinhado, em que o paciente, por algum motivo, não quer ou não pode usar um aparelho. Um dente escuro, né? Às vezes tem pacientes que tem tratamento de canal, o dente escureceu, aquilo incomoda. Tem gente que usou técnica mais antiga também, né? Tem gente que ainda tem as obturações de amálgama, né? Então, tem gente que se incomoda com isso. Como a gente disse lá no começo, a saúde é uma só. O psicológico tem que andar junto com o restante da saúde, né? Então, se aquilo afeta psicologicamente, tem que fazer. Mas tem gente que tá fazendo o contrário hoje. Tem muita gente tirando também as facetas, porque não ficaram naturais e estão observando que acabaram perdendo muita coisa dos dentes, né, doutora? É que tudo é moda, né? Tudo é moda. Já teve a moda daqueles lábios grandes. Do piercing no dente. Do piercing. E por isso que a gente tem que ser consciente, porque as lentes de contato, quando bem indicadas, são maravilhosas. Porém, quando mal indicadas, depois passa a febre, por exemplo, e a pessoa quer tirar, há desgaste de dente, não tem mais como ficar sem. Por mínimo que seja, há desgaste. Então, ela tem que ser bem indicada. Eu já tive casos, assim, de saber de colegas que perderam quase todo o dente, porque quem fez, não usou técnica correta, não sei, desgastou tanto o dente que não tinha mais como ficar com aquela proteção, porque não tinha mais sensibilidade o dente natural. Sim. Se ficasse sem a proteção, acabava quebrando, ou então eu não conseguia nem respirar, de tanta dor que sentia. Hoje em dia, devido às técnicas modernas, conseguimos fazer desgastes bem sutis, tá? Mas mesmo assim, se precisar remover essa faceta,
essa lente, o paciente não consegue ficar sem, não por sensibilidade, mas porque há um desgastezinho. Mas antigamente, de fato, era aqueles dentes de tubarão que a gente vê na TV, assim, nos YouTubes, esse Kevinho, por exemplo, que é bem característico, que são desgastes severos. E dentes que eu acredito que precisaram até de tratamento de canal, de tão fininho que ficaram. E aí tem que tomar bastante cuidado, principalmente quanto mais novo, e o esmalte ele não volta, né? Ele não regenera, perdeu uma vez, nunca mais. Nunca mais. Eu sempre digo, Deus já dá uma segunda chance, que é o dente permanente, né? Já deu de leite, já abusou ali, comeu bastante doce, então, caiu. assim, a terceira vez a gente já tá abusando de Deus, Exatamente. né? Não, o esmalte perdido é esmalte que não volta. Tanto em questão de brocas, né, que desgasta ali para lentes, quanto questão de ácido também, que também desgasta, num tempo maior, mas desgasta. Por isso que a gente tem que cuidar. O esmalte é um sapatinho de cristal, tem que cuidar muito. E eu observei esses dias a senhora falando dos cremes dentais, que como a senhora disse, gosta muito, que a senhora faz uns vídeos engraçados, mais ilustrativos. A gente teve uma polêmica, né, com uma determinada marca que causou problemas bucais e tal, mas as pessoas elas têm que entender que aquela marca teve problema, mas e foi corrigido, às vezes tirou, eles tiraram, enfim. Mas nem todo serve para todos, né? Não é porque tá lá no mercado e aqueles com carvão, com não sei o que, para deixar branco, aquilo ali também não é muito recomendado, né, doutora? Creme de carvão ativado e creme com ação clareadora, descarta. A senhora tá falando do ácido, agora eu lembrei, tem creme dental com um negócio de laranja e não sei o que, cítrico também. Tudo que tem ácido cítrico é ácido e a gente tem que remover, tem que evitar. Creme de carvão ativado, gente, assim, é a pior coisa que existe. Porque é como se fosse um sapólio para os dentes. Ele é abrasivo. O sapólio não deixa a panela ali bem brilhosa. Mas para tirar é uma gosma, uma pasta, até sair aquilo ali, fica uma farinha, né? Isso. E o carvão, ele também é altamente abrasivo, então ele desgasta os dentes. Então, por que dá essa sensação de clareamento? Porque ele remove essas manchas superficiais, só que ele desgasta ele remove a base de desgaste mesmo. Não pode usar nenhuma vez, nem assim, porque eu tô numa festa, eu vou usar para ficar mais bonitinho. Não, porque tu tá desgastando teus dentes. De qualquer forma. Tu tá perdendo o dente, literalmente. Então, hoje é nova, ok. E daqui a pouco, daqui a 10 anos, será como é que vão estar os teus dentes, né? E aquele turma que compra aquelas coisas da internet, que vem lá da China, não sei o quê, uns negócios que eu não entendo, e fazer aquelas mágicas na internet. Eu acho engraçado, porque quando com os cabelos, as pessoas têm medo, né? Não vou botar isso no meu cabelo, porque imagina... Na pele vai me dar alergia, vou ficar cheio de brotoejo. Agora, nos dentes, as pessoas compram pela internet, não sabem nem se tem registro, se não tem. Aquela luz azul que eles colocam também, né? Aquilo é péssimo, porque ela aquece o dente, então ela pode fritar, literalmente fritar, o nervinho do dente. E aí tem que tratar canal. Mas as pessoas compram e fazem, porque dá a impressão que não valorizam tanto. Como existe isso ainda, né? Dá a impressão de que assim, dá para consertar. Mas na hora que estraga mesmo, porque dentista é caro. O material é caro, e o estudo de vocês também, né? Não dá para comprar no site, né? Sim, né? Vivemos em constante atualização. Materiais, a maioria compramos em dólar, então é realmente caro. Mas se a gente trabalha com prevenção, é tranquilo, né? Só não pode deixar isso virar uma bola de neve, porque tem gente que aparece no dentista a cada 3, 4 anos, vai levando aquela dorzinha, vai comprar um creme dental para dente sensível, a dorzinha passa, aí quando chega daqui a alguns anos, o probleminha que era assim, fica desse tamanho. Porque como tu relatou no começo, existem muitos cremes dentais. Cada creme dental tem uma indicação específica. Então, o creme dental para dente sensível é para todo mundo? Não é para todo mundo. Porque ele pode esconder uma dor que pode estar entregando um problema. Então, tu não vais ao dentista porque tu não está mais sentindo a dor, porque está usando o creme dental X, e está deixando esse problema se agravar.
Aí mascara e quando vai chegar lá... Quando chega lá é um problemão, aí tem que gastar mais, aí fala que o dentista é caro, né, verdade. gente? Mas não é bem assim. Ô, doutora, antes que a gente já está se encaminhando para o final, as escovas, né? As escovas dentais, as escovas de dente, tem as específicas infantis ali? Quando é que tem que trocar? Qual a idade que acerta ou começou a trocar os dentes, troca para escova de adulto? Como é que funciona? De acordo com o tamanho da boca da criança, tá? tá? E de acordo com o aparecimento daqueles dentinhos mais do fundo, que aí a boca vai tendo um crescimento, indo para a adolescência, e aí troca para a escova de adulto. O importante, quando criança, a escova tem um cabo um pouquinho mais longo, porque geralmente é o pai ou a mãe quem escova os dentes, então para conseguir escovar certinho. O meu deixa ele escovar, mas às vezes eu falo, vem aqui que eu vou fazer uma faxina. Aí eu faço uma faxina. Tem que estar de olho, porque eles são danadinhos, né? Tem que estar de olho. E mordem, né? Como acaba com as escovas, né? Lá em casa eu acho que não dura um mês, tem que trocar. A escova deve ser trocada a cada 3 meses, ou quando houver distorção das cerdas. E a gente, como tem a mãozinha nervosa, porque assim, a gente vai escovar os dentes, a gente nunca tá concentrado ali, a gente tá vendo TV, às vezes a gente tá até conversando, né? E acaba infringindo força, o que não é correto. Tentar com uma mão leve, tentar estar concentrado em frente ao espelho. 2,5 minutos é o tempo de escovação. Parece pouco, mas é bastante, né? 2,5 minutos é uma música do Guns N' Roses, aquelas músicas bem compridas, né? Então tem que procurar cuidar disso também, para as cerdas não se distorcerem antes. E se elas distorcerem, fazer a troca. Então, quais são as mais indicadas? Porque a gente vai no mercado também tem de tudo, né? De colorida, de bonita, de não sei o que, para adulto, para criança, para tudo. E tem até de casalzinho que eu vi, que essa que morta o coração. Né? Mas assim, tem média, eu acho que teve uma que saiu do mercado também. Como é que funciona? Então, as cerdas sempre macias ou preferencialmente extra macias, tá? Tá escritinho ali na embalagem. Sempre a cabeça compacta, não aquela cabeça pontiaguda. Cabecinha redondinha. Por quê? Porque a gente tem que alcançar lá no fundo. Uma cabeça pontiaguda não vai limpar com eficiência. E sempre também eu indico as cerdas retinhas, não aquelas cerdas assim em zigue-zague. Que todo mundo fala que limpa melhor no meio dos dentes. Que não, mas aquilo não limpa melhor. Se a gente pegar uma escova em zigue-zague e for limpar um carro, não vai limpar tão bem quanto uma plana, né? Então tem que ser uma plana também, um cabo com uma empunhadura boa para conseguir pegar certinho e não botar força. Às vezes a gente vê escovas lindas, caríssimas, mas que não serve pra nada, só pra bonito. Só que a gente vê, as pessoas não têm obrigação de saberem, né? E o marketing é tão poderoso em torno disso que elas acabam comprando e não está limpando corretamente. E esses dias eu joguei fora minhas capinhas, que eu vi que a senhora postou lá. Pelo amor de Deus, não use capinhas. Mas por que a capinha... Eu tava achando que tava arrasando com as capinhas. Porque a capinha, gente... Depois a Camille coloca um pedaço aqui do vídeo para vocês verem, né? A nossa editora. A capinha é aquela que você coloca só na ponta da... Isso, que geralmente vem com a escova. Porque aquilo abafa as cerdas da escova e acaba criando fungo. Então, para que a gente indica a capinha? Somente... Mesmo as furadinhas? Porque tem umas que tem furinho. Não, mas cria fungo, gente. É uma loucura. Só para transporte, às vezes uma viagem, ou deixar em frasqueira, ou na bolsa, né? Para não ficar batendo. Mas em casa não é indicado. E também a escova dental, sempre procurar deixar ela nesta posição, para não ficar acumulando água, longe do vaso sanitário, né? De preferência até num local mais... um armário, assim, em pezinho, porque sabe-se que na descarga, a dispersão de coliformes, que se estiver perto, vão para a escova. Então, o certo é colocar num armário, naqueles suportes em que ela fica em pé e guardadinha. Não tem problema. Interessante, sim, mas também não botar um monte de ali. Porque tem gente que põe da família toda. Não ter contato cerda com cerda, sabe? Mas em pezinha. Se quiser... aquele suporte que também estão vendendo horrores, que coloca tudo em pezinho assim e ainda tem uma luz azul para tirar as bactérias. Não, aquela luz a gente esquece, né? Esquece. Se ficar longe do vaso e se elas não terem contato cerdas com cerdas, tá ok. Pode até deixar na pia, tá? Mas procurar baixar a tampa do vaso quando der descarga. For, né?
e botar mais longe, assim, não deixar tão perto. E uma coisa que eu nunca vi, tá? Mas eu nunca vi pessoalmente, né? Tá. Mas eu sei que acontece, que eu vejo na internet, às vezes deixa perto da janelinha e aí vem barata, gente. E a barata passa na cerda da escova. Então, assim, se é uma casa baixa, se é um local que a gente sabe que pode ter barata, aí guarda. Guarda. Porque, Ficar dentro do armário porque tem uns guardadinho. vídeos na internet. É que antigamente, ali na década de 80, os armários não eram tão bonitos nos banheiros, né? Porque também ninguém dava muita atenção pro banheiro. Todo armário tinha, né, a porta-escova da família, até que tu olhava para ver se cabia a família toda ali, né? Era aquilo ali que se usava, né? Não tinha esses enfeitinhos, essas coisas todas, né, doutor? Então, o ideal é aquilo, deixar ela em pezinha, sem nada na cabeça e guardadinha num local que não fique abafado. É, que não fique abafado. Ou em cima da pia, ela em pezinha, sem cerdas com cerdas em contato e longe do vaso. E nada de ficar lavando com água sanitária e ficar higienizando, né? Não presta, joga fora. É, assim, no máximo, se a pessoa quiser, às vezes tem pessoas que gostam, borrifar um sprayzinho de clorexidine, tá? Tá ótimo, mas não precisa toda a vida, né, gente? De vez em quando, assim. E também não que precise, né? Mas se a pessoa quer, porque tem pessoa que gosta, borrifa um pouquinho de clorexidine, tá tudo certo. Então tá bom. Doutora, obrigada pela presença, gostei bastante do nosso papo, espero que tenha sido esclarecedor pro pessoal, porque assim, são pequenas coisas do dia a dia que vão passando, né, e que a gente não dá tanta atenção, igual o negócio da capinha, o tipo de escova, o tipo de pasta, às vezes a gente vai tudo no automático, a nossa vida é tão corrida, então a gente aproveita esse espaço para trazer essas informações e deixar o pessoal mais esclarecido. Obrigada pela presença. Eu agradeço pela presença e estar passando um pouquinho do meu conhecimento, ajudando as pessoas, né? E quem quiser me seguir no Instagram, Elise.dentista, lá dou várias dicas nesse sentido também. Então tá certo, tá passando aqui, passou durante todo o nosso programa, o Instagram da doutora, vai lá, que é bem divertido, são dicas aí bem importantes que dá para você compartilhar também com a família toda. Gente, esse foi mais um Sala de Entrevistas, lembrando que ele fica todo disponível no nosso canal do Spotify, Sala de Entrevistas, né, lá para você compartilhar e ouvir aí pelas ruas da vida, né, as estradas da vida, e também no nosso canal do YouTube /TV Primavera Criciúma. Até o próximo Sala!